Olá pessoal, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então nós começamos o nosso Break 4 essa semana, né? Ontem falamos sobre crenças erradas produzem comportamentos errados e hoje nós vamos falar de Viva no Arrependimento, parte 1, né? Essa primeira semana do Break 4 é a metanoia, né? Mudança de mente. E esse Break 4 é o Break Pão do Céu. Então, Pão do Céu que nós sabemos que é Jesus Cristo, que é Cristo o vivo, veio para mudar nossa mente. E hoje, terça-feira, nós vamos falar de Viva no Arrependimento, parte 1. Amém? O texto base para hoje é Romanos capítulo 2, versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, para que haja transformação, não precisa haver o que? Arrependimento, não é verdade? Mas é preciso entender que o arrependimento não é somente o que gera tristeza em nós em relação ao pecado. Arrependimento é mais que isso. No grego, arrependimento é metanoia. Essa palavra é formada através de junção de duas palavras: meta, que significa mudança, e nous, que significa mente, né? Então, portanto, metanoia significa mudança de mente. Ou seja, arrependimento é mudança de mentalidade. Por isso, o nosso desafio é identificar qual é a crença que está por trás de um determinado comportamento. Ok? Há muitas pessoas que vivem caindo em pecado sexual por terem a mente impura. Elas vivem alimentando esse pecado, cultivando pensamentos impuros e não fazem nada em relação a isso. Porque cultivando pensamentos impuros e não fazem nada em relação a isso. Por acreditarem que não há problema em somente pensar. O pecado não é irresistível. Não tem poder sobre nós, amém? Todos somos libertos da escravidão do pecado. Porque o nosso velho homem, que era escravo do pecado, já foi morto na cruz. E essa nova vida que temos hoje já não é mais escrava do pecado. Mas essas pessoas continuam tendo que pensamentos impuros. Porque por detrás de um comportamento errado, há uma crença que alimenta esse comportamento. Aconselhando muitas pessoas, percebi uma crença que gera esse tipo de comportamento errado. A ideia de que o pensamento é inofensivo. Se a pessoa acreditar que não existe problema em apenas pensar sobre algo errado, uma vez que o pensamento não agride nem prejudica ninguém, ela não irá renovar sua mente e, consequentemente, não terá uma mudança de mentalidade e o pecado não desaparecerá. É preciso renunciar à crença errada e compreender que não há nenhum pecado que é inofensivo. O preço de todo pecado, inclusive aquele que fica apenas na mente, é a morte. Aquele que só pensa, o preço do pecado para ele também é a morte. Quando você comete um pecado, acreditando que não está agredindo ninguém, na realidade, esse pecado está agredindo Deus. Não há nenhum pecado inofensivo, pois todos agridem a Deus, o Senhor. Por isso, toda verdadeira transformação é fruto de revelação, mudança de ótica. Quando você passa a enxergar o pecado de maneira que Deus enxerga, você não tolera mais aquela prática em sua vida. Quando existe revelação em relação a isso, há mudança de comportamento, pois o conceito errado foi destruído através do arrependimento. Amém? Então a nossa oração, né, todos os dias para que nós enxerguemos o pecado da mesma forma que Deus enxerga. Ore por isso hoje. Ore falando ao Senhor: Senhor, me faz eu enxergar o pecado do jeito que o Senhor enxerga. Porque às vezes nós não vemos casamentos sendo desfeitos, nós não vemos, nós só escutamos, nós não presenciamos. Às vezes não acontece na família da gente, mas acontece na família de outras pessoas. Eu não sei se você é casado, mas eu sou casado. Eu imagino, né, se eu me separasse de minha esposa hoje.
como que eu ficaria? É terrível, horrível, né? Então, o mesmo que eu não quero pra mim, não quero pra ninguém. Então eu nem penso, sabe, em deixá-la. Então, todo pecado não é inofensivo, só de você pensar. Então, se você vive pensando em negativo, coisas negativas, em pensamentos negativos, ore a Deus e fala: Senhor, deixa eu ver esse pecado do jeito que o Senhor vê, que Deus com certeza vai te trazer revelação e entendimento de que qualquer pecado não é inofensivo e agride o coração de Deus a todo momento. Amém? Essa é a palavra de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se. Se você gostou, né, desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E curte esse vídeo para a gente poder passar para mais e mais pessoas. Ok? Até o próximo vídeo. A graça